Obrigado, irmão Jossi, diácono Jossi, grande amigo de muitos anos mesmo. Ele não tinha nem nascido ainda e já éramos amigos. Mas, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. É uma alegria, um privilégio estar aqui na igreja liderada pelo pastor Wagner, amigo também. E é uma honra para mim estar com os irmãos nesse congresso dos homens. Parabéns pela iniciativa, né? É hora de colocar os homens no foco, né? Os homens precisam estar no foco e assumir a sua masculinidade, seu papel, sua responsabilidade, né? Parabéns aos irmãos por esse congresso, por essa iniciativa. É uma boa iniciativa. Isso não, de modo nenhum, desmerece as irmãs, as mulheres. Ao contrário, famílias bem estruturadas, com cada um fazendo aquilo que compete segundo o projeto de Deus para a família, todos são abençoados. Os irmãos concordam? Amém. Graças a Deus por isso. E como o irmão Jalci já mencionou, eu vou fazer um breve comentário sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo há 35 anos, que é o Ministério Vida Radiante, que nasceu com o nome de Centro de Juventude Cristã. Por isso aí na tela você tem esses dois nomes, Ministério Vida Radiante, Centro de Juventude Cristã. É um trabalho que apoia as igrejas, que nasceu para isso. Pode passar a próxima tela. Aí está a minha família, eu começo apresentando a minha turma. O Luiz, que está aqui comigo, meu filho mais velho. A Ana Clara, que está aqui ao meu lado. É bonita, né? Modéstia as favas, é bonita mesmo. Podem ficar com inveja, porque ela é bonita mesmo. E do meu lado, puxou a mãe, é uma grande verdade. Isso mesmo, puxou a mãe. E a Edna, minha esposa, que está ali ao meu lado, tá bom? Essa é a minha família. Os irmãos, orem por nós, estejam sempre orando, para que Deus continue nos abençoando, nos sustentando segundo a sua vontade. A próxima tela, então, é sobre o trabalho que nós fazemos. O nosso ministério é para servir a Jesus, trabalhando para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Essa é a nossa missão lá no Ministério Vida Radiante. Então, tudo que nós fazemos é com o propósito de ajudar a igreja a servir a Jesus. Para esse trabalho nós fazemos cursos, congressos, conferências, seminários, acampamentos e simpósios. Aqui os irmãos, alguns irmãos já participaram de um dos nossos cursos. Eu acho que foi de escola dominical? Ou foi de jovens e o nosso foi de escola dominical. Isso, então, 2 cursos os irmãos participaram. Muito bem, essa é uma iniciativa que a gente já faz há muitos anos. Também nós temos uma publicação. Essa publicação era no jornal, que era impresso. Aí veio a pandemia, a gente ficou sem ter onde distribuir. Aí nós transformamos o jornal numa publicação digital. E ela está disponível no nosso site gratuitamente. Ou pode ser enviada por e-mail, ou pode ser enviada por WhatsApp. Assim você vai ter acesso a essa revista. Cada mês tem um tema: solidão, férias, inspiração, trabalho, medo, paz. Cada edição tem um tema. Todo mês tem uma revista nova. E aquela capa que vocês viram antes, volta por favor, era a comemoração de 400 edições da revista. Nós chegamos no mês de julho a 400 edições. Pode passar por favor. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Não está aparecendo aí os endereços, né? Mas é só procurar Ministério Vida Radiante ou Centro de Juventude Cristã que você nos encontra. Tem um telefone que é o WhatsApp, você pode acessar, e tem o site juventudecristã.com.br. Você entra no site, tem tudo sobre o nosso trabalho lá, e aí você acompanha. Dia 4 agora, 4 de setembro, nós estaremos na Livraria Leitura, lá na Rua do Ouvidor, fazendo o lançamento oficial do livro que os irmãos já podem adquirir aqui e com desconto. Lá na livraria não vai ter o desconto que tem aqui, tá bom? Então, se você quiser, você pode adquirir aqui ou pode adquirir lá na Livraria Leitura, no centro da cidade, no lançamento dia 4 de setembro, a partir das 4 da tarde, vai ter lá uma palestra, várias coisas acontecendo, você vai conhecer melhor um pouco do que nós estamos fazendo. Dia 23, sábado agora,
se tudo der certo, porque estamos aguardando uma palavra final da igreja, estaremos em Acari para um curso na área de prevenção à dependência química. Se você quer trabalhar nessa área, quer ajudar alguém, ou quer entender melhor, ou tem alguém que está vivendo essa dificuldade e quer fazer alguma coisa, esse curso vai ser no sábado, dia 23, de 8h30 até as 5 da tarde, lá em Acari. E finalmente o Congresso da Terceira Idade, que é a atividade que nós fazemos uma vez por ano. Ano que vem vai ser em Caxambu, no Hotel Glória. Nós vamos levar o reverendo Ernie Seibert, que é o diretor-geral da Sociedade Bíblica, para falar aos congressistas. O tema é Inabaláveis e as inscrições já estão abertas. Aqui no Rio saem 5 caravanas para esse congresso. Sai uma caravana da primeira de Jacarepaguá, da primeira do Rio, sai uma caravana do Lins, sai uma caravana de Campo Grande e tem mais uma da Vila da Penha. Então, se você tem interesse em participar do congresso, tem 5 possibilidades de ir, ou você pode ir também com sua condução própria, não precisa ir na caravana. A gente recebe caravanas do Espírito Santo, de Minas, da Bahia, de Alagoas. É possível que a gente receba uma caravana do Maranhão. Então é um congresso que envolve gente do Brasil inteiro. E para apresentar melhor, eu vou pedir para o pessoal da mídia passar um videozinho que eu trouxe para vocês. Prefere deixar para depois da mensagem? Beleza, vamos deixar para depois da mensagem, aí a gente não gasta o nosso tempo enquanto aguarda, né? Enquanto a mídia está resolvendo lá a dificuldade técnica, é sempre assim, sempre acontece alguma coisinha e a gente vai certamente resolver isso fácil, que a turma, a equipe ali é boa e eles certamente vão conseguir passar depois o material. Até porque se não passarem o sorvete que eu prometi para eles, já o CI vai pagar, não vai sair, né? Se não fizer o dever de casa, não tem sorvete. Muito bem, irmãos, vamos então aqui para o que viemos, né? Os irmãos estão envolvidos com um congresso de homens, um congresso cujo tema parece simples de trabalhar, mas na verdade é um tema que envolve uma gama de complexidades. Firmados. Só de pensar nessa palavra, a gente já começa a pensar em todas as possibilidades que ela suscita. Firmados em quê? Firmados por quem? Firmados como? Então são vários aspectos que vão surgindo à medida que a gente vai refletindo sobre essa expressão, firmados. E a gente então tem vários caminhos e várias possibilidades. Os irmãos, para nos ajudar, escolheram um texto, o texto do Salmo 125. O Salmo 125 é aqueles textos do livro dos Salmos chamados de Cânticos dos Degraus, ou Cânticos da Peregrinação. O que são esses cânticos dos degraus? Por que é importante saber isso? Por que é importante entender isso? Esses cânticos, eles eram cantados pelo povo de Israel depois do cativeiro, depois do exílio na Babilônia, quando iam em direção a Jerusalém. A cidade de Jerusalém está numa posição de altitude, é uma cidade alta. E para chegar a ela, então, tem que subir montanhas. Não tanto quanto, é claro, as grandes montanhas do mundo, mas tem um lugar de subida. E o povo, então, ia em caravanas, em grupos, caminhando em direção a Jerusalém e cantando.
cânticos dos degraus eram cantados enquanto o povo subia. Agora é importante lembrar que o que está por trás do cântico é uma história que não é uma história muito feliz. Só para que a gente se lembre bem, o povo de Israel sai do Egito, vai na peregrinação pelo deserto, 40 anos de caminhada, de peregrinação, avistam a terra prometida e Moisés fica lá do outro lado, né? não vai à terra prometida, e o povo começa a conquista da terra sob a liderança de Josué. E Josué leva o povo a conquistar boa parte da terra que havia sido prometida. Ele distribui a terra entre as tribos de Israel. O povo se estabelece e vive-se aquele período que a gente conhece, o período dos juízes, em que o povo estava ainda sem um rei, não havia uma governança centralizada, cada tribo tinha sua liderança, Deus levantava os juízes, e aquele período foi um período difícil, porque eventualmente o povo era conquistado pelos inimigos, e havia guerra, e havia briga, e o povo perdia, e o povo clamava, e Deus mandava um libertador, e o libertador conduzia o povo em vitória, e daqui a pouco o povo caía de novo. Foram cerca de 300 anos nessa novela. E Deus então, diante do último dos líderes, diante do último dos juízes, do último dos profetas, disse: vamos agora então atender ao clamor desse povo, que é desobediente, que é coração endurecido, vamos atender o clamor desse povo, vamos dar um rei, eles estão pedindo um rei, vamos dar um rei para eles. E Deus então levanta Saul, que é o primeiro rei de Israel, que falha miseravelmente, e porque Saul falha, Deus levanta um outro rei, uma outra dinastia, e vem Davi, que começa a organizar as coisas, a conquistar as terras, e ele vai, e depois de um longo período de batalhas, consegue conquistar, organizar as coisas, deixa na mão do seu filho Salomão um reino próspero, e aí então o povo de Israel vive o melhor tempo da sua história: fartura, paz, muita riqueza, só que após Salomão as coisas desandam outra vez, né? Eu não estou repetindo isso aqui, que você já aprendeu na escola dominical, com certeza a escola dominical dessa igreja eu percebi que é forte, então você já sabe tudo isso, eu estou só lembrando. E aí, depois de Salomão, o reino se divide, fica reino de Judá e reino de Israel, reino do sul e reino do norte, e esses reinos tem uma sucessão de governadores que oscilam entre reis corruptos, reis incrédulos e reis justos, especialmente no reino do sul. No reino do norte, praticamente todos eles foram rebeldes e negaram a fidelidade a Deus. O reino do norte não dura muito. Por volta de 700 e alguma coisa antes de Cristo, a Assíria conquista e devasta, acaba com o reino do norte. E algum tempo depois, a Babilônia conquista o reino do sul. E eles são levados como escravos para o cativeiro. E tudo aquilo que Deus havia prometido e advertido acontece. As promessas de Deus se cumpriram e as advertências de Deus também. Se vocês andarem de acordo com a lei, vocês serão prósperos e abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão escravos dos outros povos que estão em vosso redor. Então os cânticos dos degraus, vamos voltar, aos cânticos dos degraus, eram cantados pelo povo depois do cativeiro da Babilônia, depois de todo o sofrimento do passado. Eles estavam num processo de reafirmação da fé, eles estavam num processo de cantar a confiança de que, em que pese tudo o que tinha acontecido, eles estavam dispostos a confiar em Deus. Eles estavam olhando para frente, eles estavam acreditando que Deus seria fiel, mesmo com toda a história que eles tinham vivido.
Por isso, o Salmo 125 afirma: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha que afirmação é essa? Eles passaram, a história deles lhes mostrava que não confiar em Deus era sinônimo de sofrimento, era sinônimo de escravidão, era sinônimo de serem dominados pelos estrangeiros. Só para que a gente tenha uma noção de que isso significa, quem lê Abacuque, vê lá no começo do livro de Abacuque o clamor de Abacuque. Onde está o Senhor que não ouves a nossa oração? Onde está o Senhor que não ouve o nosso clamor? Por que Abacuque falava isso? Porque ele estava vendo o inimigo conquistando, matando, oprimindo o povo de Deus. Então, mais tarde, quando eles sobem para Jerusalém cantando, eles estão lembrando que mesmo tendo passado por tudo isso, aqueles que confiavam, aqueles que eram fiéis, aqueles que criam, eram como um monte de Sião, não eram abalados. Então esse é o contexto, esse é o pano de fundo daquele texto que nós lemos, que muitas vezes a gente não percebe o que está por trás de uma afirmação dessa. Por que eles podiam dizer com tanta certeza que os que confiam no Senhor não se abalam? Porque eles tinham visto a história pela qual eles tinham passado, a história que eles tinham vivido. É curioso porque os Salmos, como toda a literatura poética do povo hebreu, dos judeus, obedeciam um critério que era chamada de poesia antitética. É uma palavra mais técnica, né, voltada para quem estuda o texto bíblico. Mas o que é isso? Os textos da literatura poética, eles tinham afirmações e depois negações, ou negações e depois afirmações, ou então afirmações e afirmações, ou ainda afirmação, negação e afirmação. Era uma forma didática, era uma forma professoral, era uma forma de afirmar uma verdade. Esse texto que os irmãos escolheram, e estão de parabéns pela escolha, é um exemplo de afirmação, negação e afirmação. Olha só: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Afirmação. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Aí vem a negação: que não se abalam. Então, uma adversidade, né? O contrário. E depois uma afirmação: mas permanece para sempre. O que o autor, o que o escritor está tentando nos dizer? Que não há como duvidar da verdade daqueles que confiam no Senhor. É verdade. Por quê? Ele afirma, ele coloca uma adversativa, uma negação, e reafirma o que foi dito. E aí a gente vai então trabalhar um pouquinho com esse texto para ver como isso pode se aplicar às nossas vidas. Porque essa é uma afirmação que pode ser dita como uma afirmação genérica. É uma afirmação que pode servir para nos lembrar da bondade de Deus, pode nos servir para nos inspirar num dia de dificuldade. Mas como que isso funciona na prática das nossas vidas? Vamos trazer isso para o nosso contexto, para o dia de hoje. Como é que a gente pode pensar em firmados, que é o tema do congresso, que é o tema que os irmãos estão trabalhando? Como é que a gente pode extrair desse texto essa afirmativa de que há firmeza? Vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto. O que nós vemos hoje? É justamente o contrário do que nós estamos falando. O que nós vemos hoje é muita incerteza. Aliás, há um livro que ficou famoso, escrito no século passado, no século XX, sobre o século XX, a era da incerteza.
Não há mais certezas neste mundo em que vivemos. Não há mais segurança nesse mundo que vivemos. Antigamente, uma boa mãe, um bom pai falava assim: meu filho, minha filha, faça um concurso para o Banco do Brasil. Se você passar, você está garantido para o resto da vida. Ou faça um concurso público. Se você passar, você vai ter estabilidade, vai estar garantido para o resto da vida. Hoje essas coisas não são tão mais certas como eram há algum tempo atrás. Não há certeza nem mesmo no concurso público. Então, nós vivemos um tempo em que não há nada que você possa afirmar que é seguro, certo, permanente. E essa incerteza traz para todas as pessoas um grande grau de ansiedade subjacente. Mesmo que as pessoas não tenham consciência, há todo um grau de ansiedade que perpassa pela sociedade. As pessoas vivem ansiosas, acordam ansiosas, dormem ansiosas, porque não há mais segurança, não há mais certeza. Um dos temas de capa da revista foi exatamente isso, ansiedade. Para escrever essa matéria, foi feita uma pesquisa e nós descobrimos que o Brasil é o segundo país que tem o maior grau de ansiedade do mundo. E é o campeão de vendas de medicamentos ansiolíticos para tratar a ansiedade. As pessoas vivem sob um clima de incerteza, de inconstância. Inconstância nada é mais permanente, constante, do mesmo jeito, não é? Há uma volubilidade, olha a palavra que eu estou falando. As pessoas são muito volúveis, as coisas são volúveis, nada mais é. Quantos aqui, aos casados, quantos aqui tem mais de 5 anos de casamento? Uma boa, hein? E 10? E 20? E 30? E 40? Só eu e você? As coisas não estão durando mais, irmãos. Os casamentos não estão durando mais. Evidentemente, alguns não viveram um tempo suficiente para ter, não é, condições de dizer 30 anos de casado, 40 anos de casado, etc. Mas muitos que poderiam, na verdade, não tem mais essa durabilidade. As pessoas estão em constante mudança. As pessoas estão em constante alteração de humor e de vontade. Aliás, nós vivemos uma era em que os desejos das pessoas são não só inconstantes, mas são preponderantes. A vontade é que manda. E como a vontade não é uma coisa permanente, há toda uma dificuldade na convivência. Tudo muda muito rapidamente. Tudo muda muito rapidamente. As coisas estão assim. Agora, isso traz consequências. Como já disse, uma ansiedade que perpassa toda a sociedade, uma inquietação na vida, uma sensação de vida sem sentido e sem propósito. Quando a pessoa não encontra em Deus a razão do seu viver, o motivo do seu viver, o propósito da sua vida, viver torna-se uma aventura sem sentido, sem significado. E as pessoas então fazem as maiores loucuras para tentar encontrar um significado para as suas vidas. O uso cada vez maior e mais constante, cada vez mais frequente, de drogas como mecanismo de fuga já chegou a um grau de epidemia na sociedade. Especialmente agora que a sociedade resolveu entender que o uso das drogas é recreativo, cada vez mais nós temos pessoas que não encontram sentido na vida
buscando refúgio nas drogas, nas diferentes formas de se drogar, inclusive nas drogas virtuais, né? Hoje não é só mais o que vende na esquina ou o que vende na farmácia. Há também a droga virtual, que tem para efeito de liberação de dopamina e de endorfina o mesmo impacto de uma droga química. Então esse é o quadro das pessoas, é o quadro da sociedade que nós vivemos. Toda uma busca de sentido, uma busca de propósito. E quando não há o encontro de uma razão para se viver, quando não se descobre uma motivação, um propósito, há uma consternação, um abatimento das pessoas. O que eu estou falando, os irmãos sabem, não é nenhuma novidade, eu não estou inventando a roda aqui, eu estou apenas lembrando que nesse mundo nós vivemos de frequentes mudanças, de inconstância, de instabilidade. Falar de firmeza significa mudar o eixo das coisas, significa tentar encontrar uma nova forma de encarar as coisas. Como falar de firmeza num lugar que não é firme, onde não se tem firmeza, onde não se tem segurança? Então vamos tentar encontrar um jeito de falar de firmeza nesse contexto de constantes mudanças, de constantes alterações de todas as coisas. Então, para nós que buscamos andar firmados ou descobrir como viver firmes, a gente precisa fazer um exercício de deslocamento de foco. Isto é, mudar a direção do nosso olhar, ou ainda, olhar em outra direção ou em outra perspectiva. E aí nós nos voltamos para aquela palavra do apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 5, quando ele diz: nós andamos por fé, e não por vista. Se nós queremos descobrir firmeza no caminhar da vida, se nós queremos andar com firmeza, a nossa perspectiva tem que ser diferente da perspectiva do mundo que nos cerca. Nós não podemos andar por aquilo que vemos, nós não podemos nos medir pelo que está posto aí, nós não podemos nos sustentar e nos assegurar nas mesmas bases que este mundo se firma. Nós temos que mudar o nosso olhar, adotar uma nova perspectiva, porque nós andamos não pelo que vemos, mas pelo aquilo que cremos. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que tem sido a sua base? A sua conta bancária? O seu emprego? O seu patrimônio? Até mesmo a sua saúde, o seu círculo de amizades? O que tem sido a sua base? Para que nós andemos firmes, por mais difícil de entender que seja, nós não podemos depender dessas coisas, mas nós devemos depender apenas da nossa fé. É pela fé que nós agradamos a Deus. É pela fé que as coisas que não existem são chamadas à existência. Então, você estará firme não pelo que você vê, não pelo que você tem, não por aquilo que você segura, mas por aquilo que você crê. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, esse exercício de mudança de perspectiva, de mudança de foco. Mas a segunda coisa é entender que nós estaremos firmes, sólidos, à medida em que formos capazes de nos apropriarmos da palavra de Deus e a colocarmos em prática. Aos domingos nós recebemos do Senhor a mensagem, a palavra, e eu tenho certeza que os irmãos aqui são
abençoados dominicalmente com a palavra segura, firme do pastor Wagner. A cada domingo os irmãos são ministrados pela palavra de Deus, mas nada disso terá significado se ficar só na palavra. Nada disso poderá produzir frutos se ficar apenas a palavra. Eu não estou falando isso para desmerecer o pastor Wagner, não. O próprio Jesus diz que aquele que ouve aquilo que ele diz e não pratica é insensato, é louco, e está construindo a casa sobre a areia. Vou ler o texto para refrescar a nossa memória. Mateus 7, 24 a 27. Jesus disse, eu vou fazer a leitura na tradução na linguagem de hoje: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Nós estamos falando de firmados. O texto bíblico que os irmãos escolheram, Salmo 125:1, diz que aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, a rocha. E Jesus está dizendo: olha, se você ouvir e colocar em prática, você está firmado na rocha. Irmãos, firmados quer dizer colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor fala, é ouvir e praticar. Lembram-se da parábola de Jesus sobre o samaritano que socorreu o judeu ferido, caído na beira da estrada? Depois que ele termina a parábola, ele se vira para o mestre da lei e pergunta: e agora, o que eu faço? Jesus falou: vai tu e faze o mesmo. Jesus não falou assim: guarda essa parábola no coração, lembra dessa parábola todo dia. Olha, o próprio Deus te contei essa parábola, então guarda ela na memória, guarda no coração. Não, vai lá e faz, pratica. Então, se nós estamos falando de viver firmados na rocha, nós precisamos mudar o foco para andar pela fé, e aquilo que o Senhor nos diz, nós precisamos praticar. Praticar. É como o Tiago nos disse: a gente não pode ficar ouvindo e satisfeitos com a palavra que ouvimos, que é como aquela pessoa que se olha no espelho e logo se esquece daquilo que viu, né? Nós precisamos ouvir e praticar. Sede praticantes e não somente ouvintes. Terceira coisa, precisamos deixar que Deus cuide daquilo que é a responsabilidade dele e fazer o que é da nossa responsabilidade. A maior parte das suas batalhas não são suas, são batalhas de Deus. Hoje nós ouvimos aqui uma menção muito importante que às vezes passa desapercebida. Nós não conseguimos perceber o que está acontecendo em nosso derredor. Nós não vemos o que está acontecendo em nosso derredor. Alguém fez menção a Eliseu e Geazi. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja que o maior é quem está ao nosso lado. Na verdade, muitas vezes nós tropeçamos e não permanecemos firmes porque queremos fazer o que compete a Deus fazer.
não cremos que Deus está agindo, não percebemos que Deus está operando, não entendemos que Deus não cessa, Deus não dorme, Deus não descansa, Ele está o tempo inteiro agindo a nosso favor. Então deixa Deus fazer aquilo que compete a Ele. A palavra de Deus diz, eu me reporto a Davi, depois de todas as lutas, depois de todas as batalhas, perseguido por Saul, perseguido pelos inimigos, ele sobrevive, ele vence as batalhas, mas ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, aleluia, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem eu me escondo, Ele me protege com um escudo, Ele é meu abrigo, é com Ele e com Ele estou seguro. Deus é o meu Salvador, Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. 2 Samuel 22, 2 e 4. Irmão, sabe o que Davi está falando? Que ele pegou a espada dele e lutou, que ele reuniu o exército dele e lutou. Ele contou primeiro com o Magner, depois com o Joá. Ele tinha lá os seus valentes. As guerras não eram fáceis, muitas vezes era corpo a corpo, era enfiar a espada e cortar a cabeça. Aí ele podia pensar: eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu conquistei, eu venci as batalhas, eu sou corajoso, comigo ninguém pode, por aí vai, não é? Quem revira o escudo é Deus, quem me salva é Deus, quem ganha a batalha é Deus, Ele que está à frente. Então, se você quer andar firme, quer andar com os passos seguros, quer estar firmado de verdade na rocha, como Davi mencionou, deixa Deus fazer a parte dele. Entrega a sua vida, o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. É Deus quem vence, é Deus quem faz, é Deus quem age. Agora, Ele espera que você faça a sua parte. Deus não carrega a espada, Deus não vai para o campo de batalha no sentido físico. Ele estava lá lutando, mas não é Ele quem vai cavalgar, não é Ele quem vai subir. Ele espera que você faça aquilo que compete a você. Eu quero então, de uma forma bem prática, de uma forma bem assim clara, dizer para você o que você precisa fazer para que você ande firmado na rocha. Primeiro, mantenha sua disciplina espiritual. É o beabá, é o feijão com arroz. Mantenha sua disciplina espiritual. Oração, leitura e estudo diário da palavra de Deus. Bem simples, bem feijão com arroz. E um feijão com arroz bem feito é uma delícia, né? Se for bem temperadinho, rapaz, me convida que eu vou, não é? Mantenha a disciplina espiritual, oração, leitura e estudo diário da palavra de Deus. Segundo, mantenha comunhão com Deus e com os irmãos de Cristo. Comunhão com Deus. Está na presença de Deus. Vigilante, para que nenhuma de suas palavras, nenhuma de suas ações, nenhum dos seus gestos ofendam a santidade e a presença de Deus. Comunhão com seus irmãos é estar aqui na casa do Senhor, é participar das atividades, das programações, é a visita, não é? Visitar uns aos outros. Eu sei que a nossa vida é agitada,
corre grande, todo mundo já acorda cansado porque tem um montão de coisas para fazer. Mas olha, essa vida vai passar e você vai ver uma eternidade com Deus. E com seus irmãos. E aí, meu irmão, aprenda a gostar dele aqui. Aprenda a conviver com ele aqui. Não é? Porque mais tarde você vai estar lá com ele também. Não é? Eu espero, né? Pode ser que... Eu espero que você esteja lá. Desenvolva, terceira coisa, hábitos compatíveis com a sua condição de filho de Deus. Você quer andar firmado? Quer estar firme? Desenvolva hábitos de acordo, compatíveis com a sua condição de filho de Deus, de pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que é cidadão dos céus. Seja cordial. Seja cordial. A bom dia, né? Um sorriso, um abraço. Gente, é o óbvio, é o dia a dia. Seja sempre pronto a servir. É isso. Não tem mistério. Tenha disposição para se corrigir. Se errou, admita. Peça perdão. Peça desculpas. Não perca tempo tentando provar que você não errou, se você está na cara que você errou. Eu estou me lembrando agora, há um livro que eu li há muito tempo, que parece que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem. É um livro sobre a história do McDonald's. Eu li na década de 80, acho que aqui ninguém nem tinha nascido. Aí, o autor estava mencionando uma entrevista feita com o presidente do McDonald's, que a aparência é de que tudo que o McDonald's faz dá certo. Tudo que ele lança é um sucesso. Que eles não erram nunca. Aí o presidente foi perguntar: como é que vocês fazem para estar sempre com um produto que dá certo, que vende muito? Como é que vocês, para ter esse sucesso todo? Aí ele disse assim: não, está enganado. Nós erramos pra caramba. Só que nós não perdemos tempo com o nosso erro. A gente erra, percebe, corrige logo. Para que ficar gastando tempo com erro? Admita que errou, corrija-se e vai em frente. Paciência. Paciência. Aliás, isso é fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. Moderação. Olha que coisa necessária. Hábito da moderação. Por que você... Tudo é para o extremo, não é? Nada disso. Seja equilibrado. Moderação. Humildade. Humildade. Irmãos, a nossa missão aqui na terra é nos tornarmos iguais a Jesus. Amém? Amém. A nossa missão na terra é nos tornarmos iguais a Jesus. E Paulo disse então: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo o próprio Deus, não se aferrou a essa condição, mas humilhou-se a si mesmo. Não, você e eu, desculpa falar, somos tão pequenos diante do Senhor, mas tão orgulhosos, né? A gente tem, eu estou no meio, a gente tem um nariz em pé que vou te contar. Humildade. Humildade. Então, se você quer andar firme, estar seguro, eu estou falando da prática, do que você tem que fazer. Ter os hábitos compatíveis com a sua condição de filho de Deus, de uma pessoa que nasceu de novo,
de uma pessoa que é cidadão dos céus. Você tem duas carteiras de identidade, uma daqui e uma dos céus. Então você tem que ser cordial, você tem que estar pronto para servir, você tem que ter disposição para se corrigir, você tem que ser paciente, você tem que ter moderação na vida, tem que ter humildade. Para não estender essa lista por muito tempo, uma coisa que é difícil para caramba, tem que ter coragem para que, mesmo com prejuízo ou sofrimento, manter-se firme e fiel ao Senhor, sabendo que o nosso galardão não está aqui, mas está nos céus. Aleluia! Ah, irmãos, o cristianismo, a fé cristã, venceu o Império Romano porque os cristãos estavam prontos para morrer por Cristo. Os romanos ficavam loucos. Esses cristãos são malucos. Eles preferem morrer do que negar. Aleluia! Eles preferem morrer do que se ajoelhar diante do imperador. Eles preferem morrer na espada, nos leões. A gente canta, né? Os leões não pararam a igreja do Senhor. Será que hoje os leões iriam nos parar? Nós temos coragem para sofrer prejuízo em nome da fé, em nome da fidelidade ao Senhor? Abrir mão de uma vantagem que é ilícita? Abrir mão de uma promoção que é feita na base da corrupção? Abrir mão de um benefício que a gente sabe que é fraudulento? Se nós queremos andar na firmeza, na segurança, temos que estar prontos para ter a coragem de agir com fidelidade, ser fiel a Jesus, porque a nossa recompensa, a nossa coroa não é neste mundo. Eu quero concluir essa minha palavra convidando a você a colocar no seu coração o Salmo 16, verso 8. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Firmeza, firmados, porque nada pode nos abalar. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações.